Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Depois da Terapia. Meu nome é Giovanni Pomini e se você me acompanha aqui já sabe que eu criei esse podcast para que os clientes pudessem contar como suas vidas foram transformadas depois da terapia. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, é a Cláudia. Cláudia, já vou deixar ela se apresentar, mas ela mora em Londres e até eu vou retomar um pouco de como ela me conheceu morando em Londres. E aí eu tive a oportunidade de ajudar ela num processo terapêutico. E ela gentilmente se dispôs a vir aqui e contar pra gente como é que foi essa experiência. Então, em primeiro lugar, Cláudia, seja muito bem-vinda. Queria te agradecer imensamente pelo seu tempo. Fique à vontade para se apresentar. Obrigada, Giovanni. É um prazer para mim estar aqui compartilhando um pouco do meu processo com você, a minha experiência, que foi fantástica. Vamos lá, vamos a isso. Eu até te convidei para a gente gravar esse depoimento porque tem uma questão que toda vez alguém pergunta: mas dá para fazer hipnoterapia online? Esse negócio de hipnose online, eu vou ter os mesmos resultados? Como é que é isso, né? E como eu falei, pessoal, a Cláudia, ela mora em Londres. Londres é a capital do Reino Unido, também capital da Inglaterra. Né, já vou pedir para ela contar um pouquinho mais dessa experiência também, mas só para a gente ter uma ideia de como isso é possível, né? Hoje com a internet não tem mais barreira. E agora, Cláudia, eu queria que você contasse assim, primeiro como que você me conheceu, assim? Como é que você me descobriu? Então, um amigo aqui de Londres comentou uma vez que uma amiga dele tinha feito uma terapia com você para perder peso. E eu achei curioso aquilo, né? E ele começou a dizer que era um trabalho com hipnose, que ela ficou muito contente. Aí eu pedi para ele o número e entrei em contato com você. Primeiro foi por curiosidade, porque eu sempre quis fazer hipnose, mas eu também tinha essa dúvida se iria funcionar. Eu também não sabia, né? Que dava para fazer isso online. E foi assim que eu entrei em contato com você. Que bom, você perceba que nesse relato já dá para perceber uma característica sua, né? Que é proatividade, é aquela coisa de ir lá e descobrir as coisas. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção em você durante todo o processo terapêutico. E eu sempre falo, assim, quem convive comigo, até já falei isso para você, daquela analogia do bolo, né? Que em cada pedaço do bolo vai conter todos os ingredientes desse bolo. Fazendo uma analogia em relação ao ser humano, isso quer dizer que a gente não precisa conviver muito com a pessoa para conhecer essa pessoa. Aí veja o relato que você está dando, né? Você tinha aí uma curiosidade, até um receio, uma dúvida se é que daria certo, mas você teve essa proatividade de ir lá, pedir o telefone, entrar em contato, né? Então isso indica o quê, pessoal? Que ela tem essa característica. E essa característica deverá se manifestar em cada ação, em cada ato da vida dela. Tanto que levou ela do Brasil para Londres, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aí a gente começou, né? Você entrou em contato comigo e começamos um processo. A ideia do podcast não é abrir questões pessoais, né? Claro que você não precisa falar. Mas qual era o seu objetivo, assim, quando você me procurou? Qual que era a sua expectativa em relação à terapia? Primeiro, era uma curiosidade que eu tinha em relação à hipnoterapia, à hipnose. Eu tinha muita curiosidade e, na realidade, você se lembra quando eu entrei em contato, eu não tinha muito definido, né, exatamente o meu objetivo, né? Eu achava que se fizéssemos hipnose poderíamos buscar alguma coisa do passado, mas eu estava um pouco perdida, né? Você lembra bem da rima. Então no início foi essa curiosidade que me levou, mas que eu achava, eu nunca tinha feito terapia, nenhum tipo de terapia, mas achava que poderia me ajudar de alguma forma a me tornar uma pessoa melhor. Sim. E nesse sentido, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu já falei várias vezes para você, eu fico muito feliz em ter acompanhado você por esse processo e hoje ver você também sorrindo, né?
Então a Cláudia me procurou, ela tinha algumas questões, como ela disse, assim, estava um pouco indefinida, né? Mas aí, como a gente trabalha com isso todo dia, eu fui conseguindo mapear ali o que eu precisava trabalhar com a Cláudia, e eu me lembro que ela falava assim que eu ficava escavando as coisas. Exatamente. Né? É exatamente isso. E antes de você falar do resultado que você teve, como é que foi para você a hipnose em si? Pergunto isso porque as pessoas têm aquela visão de que ele vai controlar minha mente, vou contar um segredo, eu não vou lembrar de nada. Como é que foi o processo da hipnoterapia em si para você? Foi surpreendente para mim, porque quando você me explicou como é que era, eu pensei, eu não vou conseguir, porque eu tenho uma mente muito ativa, né? Minha cabeça tá sempre com um monte de pensamentos, eu pensei, eu não vou conseguir. Mas foi mesmo surpreendente, e eu acho que é a forma como o Giovanni faz as coisas, a forma como facilita a interação, facilita o diálogo, a forma como você faz que a gente se abre, não é? E você vai lá escavando, né? Como você mesmo relembrou, você vai escavando lá e consegue fazer com que a gente se abra e consiga seguir o caminho que tem que ser feito. Então, quando você começou mesmo e me explicou como seria, e aquilo foi muito fácil, eu não sei, parecia que eu já tinha feito antes, né? É difícil explicar, assim, porque foi realmente surpreendente como foi fácil e tranquilo a hipnose. Não teve nada disso de não lembrar, eu estava consciente o tempo inteiro e simplesmente você me guiou e nós fizemos o trabalho juntos, não é? Sim. Foi muito, muito satisfatório. Você sabe que, agora para quem está nos ouvindo, ela colocou uma coisa importante, que é assim, ó. Carl Rogers fez umas mudanças na psicologia, né? Quando ele criou aquela coisa de centrar o processo na pessoa. Antes de Carl Rogers, o terapeuta ele era visto quase como um semideus, assim. Alguém que tinha todas as respostas e o cliente vinha e ficava lá, né? E Carl Rogers aproximou muito isso. E eu conecto muito com essa visão porque, você veja, eu venho trabalhar de calça jeans, tênis, camiseta, e aqui as pessoas sentam, conversam, e aí, lógico, eu vou pegando ali o que eu preciso trabalhar, como é que eu vou fazer o processo, e eu acho que é muito disso, sabe? Eu não gosto daquela imagem de que você tá numa posição superior e o cliente vem pedir ajuda, não. Aqui eu sou uma pessoa como você, e a gente vai trocar muita experiência, e eu vou fazer alguns exercícios visando obter um resultado terapêutico. Eu acho que você deve ter sentido isso, né? Até a gente tem conversado bastante, fizemos um processo mais longo, e eu me recordo que nas sessões a gente conversava muito, porque um dos tripés da terapia é a chamada psicoeducação, né? Que é você explicar coisas, enfim. E nós tivemos uma boa conexão nesse processo, conversamos muito até, e não tanto exercício de hipnoterapia, porque às vezes desbloqueou uma questão emocional ali e tá resolvido. A partir daí você vai construir novas bases. Essa história do bolo eu já te contei várias outras histórias, né? E como que foi para você o decorrer do processo, assim, como um todo? Como é que foram as sessões? O que você acha que ficou de útil para você aí? Antes da gente falar das mudanças propriamente ditas. Sim. Não, acho que o conteúdo de todas as sessões, olhando agora para trás, para mim foi um aprendizado enorme com você. Você é uma enciclopédia, porque todos os pontos com que eu falava para você, você sempre me trouxe alguma coisa interessante e que acrescentava algo para mim, e de onde eu conseguia aprender algo novo, colocar em prática na minha vida e ver resultados. Eu acho que o processo todo foi realmente muito, muito gratificante para mim. Tenho muito que eu aprendi com você. Estou eternamente grata mesmo, porque eu acho que eu cresci. O que eu tinha no início, que eu achava que a terapia poderia me fazer uma pessoa melhor, definitivamente é algo que eu sinto,
né? Porque acho que eu cresci bastante, amadureci e o mais importante, eu acho que eu me centrei em mim mesma e encontrei um equilíbrio que traz coisas positivas para mim. É aquela questão, né? As pessoas confundem muito individualismo com individualidade, né? E o ponto principal é você exercer a sua individualidade. O que é isso? É ser você mesma. É lógico, a gente tem que levar em conta várias questões, o meio, o ambiente que a gente está, as pessoas com quem a gente está se relacionando, os objetivos pelos quais a gente vai fazer ou falar algo, né? E nesse sentido conversamos bastante. Eu queria deixar até registrado aqui que me sinto lisonjeado com a sua colocação, porque você é uma pessoa muito inteligente, né? Você é uma pessoa que tem realmente uma inteligência acima da média, e receber esse elogio eu fico muito grato, tá? E também, em relação a isso, já dá para fazer uma outra colocação, né? O seu empenho, a sua dedicação, né? Atendo muitas pessoas, mas nem todas têm esse empenho, têm essa dedicação. A Cláudia é uma pessoa que sempre que a gente marcava uma sessão, ela sempre estava presente, sempre conectada, né? Passou por um processo aí pessoal, assim, de muito trabalho dentro e fora, né, Cláudia? E mesmo assim estava ali presente nas sessões. E está aqui hoje dando esse relato, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade de te ajudar. E você sentiu alguma dificuldade em relação à terapia ter sido online? Qual que é a sua visão sobre isso? Não, assim, nunca fiz terapia. Terapia, a primeira vez que eu estive a fazer foi com você. Mas, não, o fato de ter sido online, para mim não fez diferença nenhuma, porque as nossas conversas, todas as sessões que tivemos, eu acho que foi totalmente proveitosa. O fato de ser online não fez a menor diferença para mim. Que bom. O trabalho que tinha para ser feito foi possível. E agora a gente está finalizando esse processo, porque ela está muito bem. Agora está sorridente, está feliz, né, Cláudia? É muito gratificante, pessoal, pra gente que trabalha ajudando as pessoas, ver que realmente a gente pode de alguma forma contribuir para que essas pessoas fiquem bem consigo mesmas, né? Porque o grande ponto, às vezes as pessoas confundem isso, até eu vou deixar esse registro para quem está nos ouvindo. As pessoas sempre acham que você tem que ficar bem se o seu marido te tratar bem, você tem que ficar bem se o seu emprego estiver bem. Na verdade, não é bem assim. É você que começa a ficar bem internamente, e aí você começa a mudar a sua percepção sobre o meio onde você está, você começa a fazer escolhas melhores do que fazer em determinada situação, se deve ou não deve fazer. A sua postura em relação à vida muda, né? E eu acho que nesse sentido, Cláudia, o nosso processo foi muito assim. Você tinha uma proposição de estar bem consigo mesma. E eu fico feliz de poder ter te ajudado aí nesse processo. Ô Cláudia, e de forma geral, assim, o que você acha que mudou, assim? Se você tivesse que eleger um ponto específico aí que mudou para você, o que você diria? Eu acho que tem a ver com o que você acabou de dizer. A forma como eu reajo às coisas que me acontecem. Eu acho que é isso que... Eu guardava muitas coisas, não é? E reagia, e aquilo me incomodava, e depois eu ficava processando aquilo na minha cabeça, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que ele diria isso. É a forma como eu reajo a observar as coisas acontecerem, e a forma como eu penso nas coisas que me acontecem de uma forma diferente. E você acredita que isso te deu uma sensação de liberdade maior? Completamente. Eu acho que eu me agarrava a situações, depois arrastava elas comigo. Agora eu vejo a situação, aconteceu, sim, eu entendo o processo, analiso e continuo, não arrasto nada comigo, não fico guardando aquelas coisas aqui dentro e depois ficavam me incomodando tanto ou pensando demasiado nisso. Definitivamente. Que bom, fico muito feliz.
Ô, Cláudia, inclusive agora tem feito passeios, né, Cláudia? Aventuras. Até demasiado. Tô colocando isso, pessoal, porque quando eu conheci a Cláudia, perceba, a Cláudia mora num país estranho, né? Já mora aí há alguns anos, mas assim, é diferente de nós aqui no Brasil, que somos mais calorosos e tal. Lá o clima é diferente. Ela mora sozinha num ambiente, não vou dizer hostil, mas assim, totalmente fora da sua zona de conforto, né? E uma das questões que a gente trabalhou muito é essa coisa de necessidade de interagir com as pessoas, de ter mais contato, né? E aí agora ela já me relatou alguns passeios, algumas experiências super agradáveis. Ela tá rindo aqui. Então, assim, é muito gratificante. Eu queria dizer para você que foi um prazer, de fato, ter te ajudado nesse processo. Agora a gente está finalizando esse processo, mas você sabe que sempre que você precisar eu estarei à disposição. Em relação ao que você disse, né, sobre parecer uma enciclopédia, mais uma vez, eu fico lisonjeado, mas eu devo dar os devidos créditos. Eu aprendi com alguém, né, e dentro daquilo que eu entendi do que foi colocado, que foi uma fração, eu tento ajudar as pessoas. Então, que bom que pude te ajudar, mas eu sempre falo que é através de mim, né? Se você ouvir os outros episódios, eu falo sempre isso. Sim. Deus, ou talvez uma força maior, nos ajuda através de alguém, né? Nesse caso específico, foi através de mim. E eu realmente fico muito feliz de ter te conhecido, né? Eu acho que você tem virtudes inúmeras e eu espero fortemente que a sua vida seja sempre abençoada. E que um dia você volte para o Brasil, porque certamente você é uma pessoa que faria diferença aqui. Falando nisso, quais são seus planos? Eu acho que eu não te perguntei isso. Quais são seus planos para o futuro? Você pretende ficar em Londres? Você um dia gostaria de voltar ao Brasil? O que a Cláudia pensa sobre isso? Então, por enquanto, eu pretendo ficar mais alguns anos aqui em Londres, mas é claro que isso não é por muito tempo, porque eu tenho planos de voltar para o Brasil, mas eu acho que só quando eu me aposentar. Porque ninguém quer estar aposentado num país frio aqui, né? Eu quero estar aposentada perto do mar, com sol, calor, não é? Então, para já o que eu tenho na minha cabeça é isso, não é? As coisas podem mudar, mas por enquanto eu fico por aqui. Você sabe que quando você foi falando sobre praia e mar e tal, eu me lembrei de uma coisa importante que eu até gostaria de deixar para alguém que está nos ouvindo. Uma coisa que a Cláudia faz, que eu acho que todos devem fazer, como eu já falei, ela é muito disciplinada, e ela faz atividade física constante, yoga, academia para ela é algo sagrado. Então quando ela foi descrevendo o mar, eu já imaginei o mar e a academia por perto. Claro, com certeza. Né? Com certeza. Então, pessoal, é muito importante. Você que está nos ouvindo aí, faça atividade física, se dedique a algo. Não precisa ser algo para o crossfit, algo pesado, mas faça uma simples caminhada, um cardio, alguma coisa que você goste. A Cláudia, ela tem várias atividades aí que você faz, né, Cláudia? E com certeza isso também contribui para que ela tenha uma boa saúde. Os níveis de cortisol se regulam, a pessoa tem um sono melhor, tem qualidade de vida, né? Então quando você foi descrevendo que você queria ficar perto do mar, eu já vi que tinha que ter o mar, mas tinha que ter academia em algum lugar. Tem. Com certeza tem que ter academia. Eu realmente, fazer exercício para mim é uma coisa que eu levo comigo também. Onde quer que eu vá, até nas minhas férias. Sim. Tá comigo, é uma atividade diária, parte da minha rotina mesmo. É, isso aí. Cláudia, e em relação ao processo, ao meu trabalho, você recomenda a hipnoterapia, de repente, para quem está nos ouvindo? Lógico que você já fez N elogios, mas o que você deixaria de recado para aquela pessoa que está ouvindo esse depoimento e de repente está na mesma situação que um dia você esteve, com alguma questão que gostaria de trabalhar e às vezes achando que, não sei se isso aí funciona.
Ou mesmo em relação ao meu trabalho, o que você poderia deixar de recado? Definitivamente, 100% de certeza que eu recomendo a hipnoterapia. E recomendo você, Giovanni, porque eu acho que muitas pessoas devem viver essa situação, né? Que você estando dentro de uma situação, você se sente, às vezes, impotente. E você não tem aquela visão do todo, do que realmente está se passando. E às vezes não é uma coisa muito complicada, mas porque você não consegue ver que você está tão envolvido no emaranhado da situação, aí você não vê a solução. Então eu acho que você me ajudou imenso nesse sentido, que você tinha aquela visão clara. E tudo foi tão simples, você me entregava as coisas de uma forma tão simples, que fluía. As coisas foi muito, muito fácil. É claro que, não digo trabalhar em nós, não é... Dá trabalho, não é? Não é... Houveram algumas sessões aí que teve uma questão aí, você acabou se emocionando um pouco, tal. Então eu sempre falo pra pessoa, olha, por mais que você vá revisitar algumas emoções, no final você vai ficar leve, que eu acho que é o mais importante. Exatamente. Com certeza é isso. Não é fácil, mas eu acho que se você está sozinho, você não consegue chegar lá. Eu acho que eu sozinha não teria conseguido fazer esse trabalho que nós fizemos juntos. E conseguir os resultados que nós conseguimos também. Definitivamente. Mas que bom, assim, eu fico muito feliz mesmo, assim, que como eu já falei aqui, você é uma pessoa muito dedicada. Então, sempre, para você que está nos ouvindo, sempre deverá haver dedicação. Terapia não é milagre, não é uma coisa, mesmo a hipnose não vai produzir nenhum milagre, mas você precisa se dedicar. Silvio Santos, que nos deixou recentemente, ele dizia que as coisas devem ser lutadas, né? Ou seja, em tudo você vai ter que despender trabalho. E o resultado vem, né? Que bom, Cláudia, fico muito feliz. E agora a gente já está finalizando um processo aí bem rápido, só para você deixar esse registro. Tem algo que eu não te perguntei que você acha importante deixar registrado? Ou mesmo para no futuro você ir lá nesse podcast e falar, nossa, anos passados eu dei esse depoimento, eu pensava assim, eu deixei esse registro. Você tem algo que você quer colocar aqui? Não, acho que você cobriu tudo. Acho que está tudo dito. Então tá bom. Muito obrigado mais uma vez, né, por estar aqui. Sempre muito solícita, agora muito sorridente, fico muito feliz sempre que eu te ver sorrindo agora. E você que ficou aqui até agora ouvindo esse depoimento, entenda, não tem distância, né? Hoje com a internet você pode ter qualquer questão e pode estar em algum outro lugar. Eu posso te atender, não só eu, mas qualquer outro profissional, qualquer colega aí que de repente você tiver afinidade. Só não fique parado onde você está. Lembrei até de uma frase agora que eu queria deixar registrado tanto para você que está nos ouvindo, como para você, Cláudia. Mais uma coisa aí para você pensar, mas eu sei que você não precisa desse lembrete, mas pode ajudar alguém se puder. Tem uma frase que diz assim, ó: entre as pequenas coisas que não fazemos e as grandes coisas que não podemos fazer, o perigo está em não fazer nada. Então, para você que está aí ouvindo e está em dúvida se deve buscar uma melhora ou não, não espere construir coisas grandiosas, mas faça aquelas que você já consegue fazer. De repente você está num trabalho que você não gosta, mas momentaneamente não consegue trocar. De repente você está numa relação que você está com dificuldade de sair. Tudo bem. Mas você já consegue acordar um pouco mais cedo e ir à academia? Ah, não consigo ir à academia, mas você já consegue fazer uma caminhada no seu bairro? Então, assim, comece pelas pequenas coisas. Entre as pequenas coisas que a gente não faz e as grandes que a gente não consegue fazer, o grande problema está em não fazer nada. Tá bom? Então é com essa frase que eu quero terminar. Obrigado para você que ficou até agora. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição desse episódio. Nós estamos em todos os agregadores, na Alexa, onde você quiser, se você quiser acompanhar mais meu trabalho. Se entrar no meu Instagram, vai ter o link na bio
E lá você encontra todos os meus protocolos e pode me chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição. Então é isso. Até o próximo, depois da terapia.